E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E agora o versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando o quê? Os seus pecados. Pode fechar a sua Bíblia, irmão, mas pode ficar com ela na mão, que nós vamos ler alguns outros versículos daqui a pouco, tá bom? A Bíblia fala assim, irmão, que João Batista, ele apareceu no deserto da Judeia. Lembra que ele estava cheio do Espírito Santo desde que estava no ventre da sua mãe. E ele foi criado no deserto. E chegou um tempo, aí diz lá, no tempo de Anás, de Caifás, no tempo que Pilatos era o governador, veio a palavra do Senhor a João no deserto, para ele começar a pregar. Mas lembra, irmão, que ele estava cheio do Espírito Santo. O João, ele não operou nenhum milagre, ele não fez nenhuma maravilha, ele não ressuscitou nenhum morto, mas a palavra dele era tão poderosa, que as pessoas vinham de longe para ouvir o João falar, para ouvir a pregação de João Batista. E a palavra de João era essa: arrependei-vos. Então o Evangelho de Jesus, ele começou com esta palavra: arrependei-vos. Nós temos que entender, irmão, que nós somos pecadores. Davi, o homem de Deus, segundo o coração de Deus, ele dizia: eu sou um pecador, eu fui concebido em pecado, minha mãe era pecadora, eu sou pecador. E ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós somos pecadores. Não é porque você entregou sua vida a Jesus, foi batizado, está na igreja, que você não é pecador. Nós continuamos sendo pecadores. Com uma diferença, irmão, daquele pecador que está lá fora, que não quer nada com nada. Nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia! Olha só, então João estava aonde pregando? No deserto. Lá não tinha um templo, lá não tinha um salão, lá não tinha uma tenda. Ele estava pregando no deserto. E as pessoas iam lá para ouvi-lo, concretizando aquela palavra, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ali não tinha uma casa, mas tinha um homem de Deus pregando a palavra de Deus. Eu fico pensando hoje, existem muitos falsos profetas, falsos pregadores, existem. Isso aí está cheio por aí. Jesus falou que ia ser assim mesmo. Mas irmão, mas também tem os verdadeiros homens de Deus que pregam a palavra de Deus do jeito que ela é. E esta palavra, do jeito que ela é, e do jeito que é pregada pelos verdadeiros homens de Deus, e mulheres de Deus que Deus tem levantado também, um dia essa palavra vai cessar. Um dia não vai existir mais. Porque o próprio Deus disse que um dia essa palavra será tirada. Por quê, irmão? Porque as pessoas não querem ouvir. No nosso Brasil mesmo, nosso país, as pessoas, uns querem mudar a Bíblia. Até pastores de grandes igrejas estão querendo mudar a Bíblia, porque estão dizendo que a Bíblia é antiquada, é arcaica, precisa se modernizar. Mas a palavra de Deus continua sendo pregada, sendo anunciada. Olha só, começou com João Batista. A era cristã começou lá. Último profeta. Jesus falou, último profeta.
foi João. Está cheio de profeta por aí. Tudo mentiroso. Tudo falso. Porque Jesus falou, o último foi João Batista. E Jesus ainda disse, ninguém é maior do que João Batista, sendo daqueles que nasceram de mulher. Ninguém é maior do que João. Porque ele teve o grande privilégio, não somente de pregar, de falar, mas de anunciar que após ele viria aquele que era mais poderoso do que ele. Aleluia. Irmão, a igreja está no lugar do João Batista. E nós temos que anunciar também. O mais poderoso está para chegar, irmão. Todos os sinais já estão praticamente cumpridos. Sabe o que está esperando? Só completar o número dos salvos. Por isso que a igreja continua avançando, pregando o evangelho de todas as formas, de todas as maneiras, investindo milhões para pregar o evangelho. Porque falta alguém ainda para completar o número dos salvos. E a hora que completar, a trombeta será tocada, irmão. E o mais poderoso do que nós, ele virá nas nuvens para levar a sua igreja. Aleluia. E nós temos que estar pronto. Não adianta você ficar sabendo que ele vai voltar. Você tem que estar pronto, preparado. Algum tempo atrás o Senhor deu uma ilustração, nós passamos, vou repetir rapidamente. É a mesma coisa você estar na plataforma do trem, ou do metrô, qualquer coisa. E você está ali esperando, então você está de olho em alguém. Porque você não está cuidando de você, porque você está esperando alguém. É como nós estamos orando pela nossa família. Meu irmão, já anunciamos, já falamos, já convidamos. Se ele quer, se ele não quer, paciência. Até o último momento nós vamos continuar insistindo. E você tem que continuar insistindo. Mas é como aquela pessoa que está na plataforma do trem. O trem está chegando, nós estamos vendo que Jesus está chegando. Ele vai encostar na plataforma. Vai abrir as portas. Vai tocar a trombeta. Vai tocar o sinal. A porta vai se fechar. E se você ficar nessa... Não sei se vou, se não vou, se eu vou esperar o meu parente, se eu vou esperar o amigo que eu convidei. Se você ficar nessa, a porta vai fechar, o trem vai embora e você vai ficar. Por isso nós temos que estar prontos para poder encontrar o Senhor. Essa é a mensagem que foi anunciada desde o começo. Arrependei-vos. Você não pode estar na igreja e continuar com a vida anterior, carregando os seus pecados, praticando os seus pecados. Não, irmão. Essa vida não é uma vida que agrada a Deus. E João então pregava ali na Judeia, no deserto da Judeia, levava todo mundo ali perto, no Rio Jordão, e ali ele batizava as pessoas, e o texto diz assim, e cada uma confessava o seu pecado, não para João, mas para Deus. É para Deus que você tem que confessar o seu pecado. Porque se você confessar o seu pecado para mim, eu não posso fazer nada. Eu não tenho o poder de te perdoar. A Igreja Católica tem um confessionário. O padre fica de um lado, a pessoa vai do outro, já fica confessando os seus pecados. Então ele dá uma penitência para a pessoa poder ficar sem aquele pecado, para aquele pecado ser perdoado. Mas quem é o padre para perdoar pecado? O que é penitência se Jesus já fez o sacrifício que precisava ser feito? Homem nenhum tem o poder de perdoar o pecado. Eu posso perdoar você se você me ofender, se você me prejudicar. Eu posso perdoar você se você me pedir perdão. Se você não pedir perdão, irmão, não tem como perdoar. Preste bem atenção nisso. A mesma coisa com Deus. Se você não pedir perdão, Ele não tem como te perdoar. Você tem que confessar o seu pecado. E quando nós nos arrependemos de um pecado, irmão, nunca mais nós vamos querer fazer aquele pecado. E se por acaso acontecer, nós cairmos numa fraqueza e pecarmos de novo, nós vamos em lágrima aos pés do Senhor pedindo a misericórdia dEle.
Porque Deus não é bobo. Deus não é palhaço. Deus é santo. Deus é justo. Deus é tremendo. As pessoas iam lá no Rio Jordão. O João estava ali para fazer o batismo. Já anunciei a palavra, agora vou batizar. Então quem se arrependeu dos seus pecados, vem, confessa seus pecados a Deus e eu vou te batizando. É isso que acontecia. E lá estava aquela tremenda fila de pessoas, porque a Bíblia diz que todos vinham de todos os lugares para ouvir João pregar. E a fila estava enorme para o batismo, pastor. João não tinha pressa. Se não deu para batizar hoje, amanhã a gente se batiza. Até a chegada daquele que é mais poderoso do que eu se apresentar. Jesus morava em Nazaré, lá na Galileia, a 110 quilômetros da onde estava João pregando, da onde estava João batizando. 110 quilômetros. Jesus agora sai de Nazaré e começa a ir lá onde está João. Lá está aquela fila. Quanto tempo Jesus levou, eu não sei porque a Bíblia não menciona. Mas ele andou a pé 110 quilômetros. Ali já começou o sacrifício de Jesus por nós. O que ele fez? Ele entrou na fila. Ele entrou na fila para ser batizado. Eu fico imaginando João lá dentro da água, olhando para Jesus lá na fila. O que ele está fazendo na fila? O que Jesus está fazendo na fila? Você percebeu que Jesus não cortou fila. Ele ficou na fila. Ele ficou esperando a vez dele. E quando ele se aproximou de João, João ficou assustado. Porque o João mesmo tinha anunciado: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de levar a sandália dele, ou de amarrar as alparcas dele. E Jesus chega, e João então diz para Jesus o quê? Eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas a resposta de Jesus é uma palavra gloriosa e poderosa. João, deixa, tem que ser assim, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Quando João ouviu essa palavra, então tudo bem, eu vou te batizar. Mas saiba, que é eu que tenho que ser batizado. O Senhor é mais poderoso do que eu, mas tem que ser assim. E João batizou Jesus. E quando saiu da água, quando Jesus saiu da água, a palavra de Deus diz que ele começou a orar. Jesus começou a orar. E o Espírito Santo veio sobre ele. E João testificava. E as pessoas que estavam ali testificavam. O Espírito de Deus desceu sobre Jesus. Olha que coisa, irmão. Mas a pergunta que fica é essa: mas o que é a justiça de Deus? É ou não é? Aí você vê lá, o que é essa justiça? É necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. Mas que justiça é essa? O que é isso? Você já não passou na sua cabeça e ficou perguntando, mas que justiça é essa? Essa justiça de Deus, irmão, é o seguinte: o homem faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Deus espera o homem fazer a sua parte, depois Deus faz a dele. E qual é a nossa parte? Aqui dentro desses textos que nós estamos lendo e vamos ler, qual é a nossa parte? Primeiro, reconhecer que nós somos pecadores e se arrepender dos nossos pecados.
Tem coisas, irmão, que nós nos arrependemos e não dá para consertar mais. Tem mais jeito. É como aquelas pessoas que prejudicam alguém, ficam de mal de alguém, não conversa com alguém. Como eu tinha uma tia minha, não gostava do sogro dela, não gostava do sogro. Minha tia não gostava do sogro. Eles eram bem de vida. E para a infelicidade da minha tia, meu sogro foi morar dentro da casa dela. Doente, numa cama. E minha tia não conversava com ele. Passou dias e ele morreu. Quando a minha tia viu que não tinha mais vida naquele corpo do sogro dela, o que aconteceu? Abraçou lá no corpo pedindo perdão. Não, para que pedir perdão por morto? O espírito já foi embora, só está o corpo ali que para nada mais presta. Foi na floricultura lá da cidade, como era bem de vida. Falou com o dono, falou: eu quero tudo, tudo, tudo. As folhagens, as flores, tudo que você tem. Mandou levar lá no cemitério, porque o cemitério era na outra rua, pertinho da casa. E quantas viagens fez lá para levar tudo aquilo? Isso aqui é para dizer que eu estou pedindo perdão. Perdão para quem? Pedindo perdão para quem? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Então, irmão, nós temos que fazer a nossa parte. Reconhecer que somos pecadores e pedir perdão a Deus. Essa é a primeira parte. Arrepender-se dos nossos pecados. É a primeira. Arrependei-vos. É a primeira mensagem. Segunda, crer e receber o Senhor Jesus. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Agora eu recebo Ele no meu coração. Eu recebo Jesus. Aí você recebe. Se você de fato recebeu, se de fato você creu, você vai cumprir a primeira ordem dele, o primeiro mandamento, que é ser batizado. Então você vai para o batismo. E Deus faz a parte dele. A nossa parte é essa, agora Deus faz a parte dele. O que é? Perdoar os nossos pecados, te dar o Espírito Santo e te dar vida eterna. Todos que verdadeiramente aceitaram o Senhor Jesus, irmão, entregaram suas vidas a Ele, de fato e de verdade, não de boca para fora, mas de fato e de verdade. Dentro de você tem vida eterna. O dia que o corpo tombar, você tem vida eterna com Deus. Olha só, irmão. Então é isso. E eu quero ler para vocês. Atos capítulo 2, verso 38. É o texto que nós usamos desde o começo dessa obra para realizar os batismos. Ah, pastor, você não usa Mateus? Não, eu uso Atos. Porque o Atos já fala, Atos da igreja, Atos do Espírito Santo, Atos dos apóstolos. É o que a igreja fazia, é o que a igreja tem que continuar fazendo. Atos 2,38, olha o que diz aqui. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando para uma multidão incalculável que estava ali em Jerusalém. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Você percebeu, irmão? Jesus, quando chegou para começar o ministério, ele diz, arrependei-vos. João Batista começou, arrependei-vos. Pedro aqui, olha, a primeira mensagem de Pedro. Essa foi a primeira mensagem de Pedro. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão
dos pecados. Olha só, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Todos nós recebemos esse presente de Deus. Agora nós precisamos querer ser cheio dele. Eu tenho o Espírito Santo. Quando a pessoa ainda não é batizada, o Espírito Santo está do lado de fora. Quando ela cumpre o primeiro mandamento de Jesus, que é ser batizada, o Espírito Santo entra nela. É o presente que Deus dá. Olha o que Pedro falou aqui. E Pedro tinha autoridade para falar isso, porque Pedro andou com Jesus, foi ensinado pelo mestre dos mestres. Olha só, o batismo é para pecadores arrependidos. A pessoa pode ir da água sem se arrepender? Pode. Está vendo todo mundo sendo batizado, para mim não ficar para trás, eu também vou ser batizado. Então o que acontece? Não acontece nada. Ele entra seco dentro da água, sai molhado, como eu sempre falo, e continua na mesma. Não mudou nada. Ele não tem o perdão dos pecados, não é salvo, o nome dele não está no céu. E ele continua na mesma, ele continua pecando. Ele continua na mesma vida. Então, irmão, o batismo é para pecadores arrependidos para a salvação. É ordem do Senhor Jesus. Quer ver? Marcos 16, 16. Vamos lá, Marcos 16, 16. Eu vou ler com os irmãos. Olha só o que está escrito lá. Olha só essa palavra, irmão. Essa palavra é muito poderosa. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas vamos ficar com a primeira parte. Agora preste bem atenção. Jesus não disse, como às vezes eu ouço, quem for batizado. Não, ele não disse isso. Ele não disse quem for batizado. Ele disse quem crer e for batizado. E não apenas quem for batizado, mas quem crer e for batizado será salvo. Amém, irmão? Você é salvo? Mesmo, de verdade? Então bate palma bem alegre para Jesus. Vamos ver. Agradeça ao Senhor com as suas palmas. Aleluia. Irmão, agora vamos lá. Batismo é uma palavra que vem do grego. E ela significa imersão. Ou imergido. Então, quando você vai ver o que quer dizer palavra, ela foi traduzida para a nossa linguagem, ou nossa língua, como batismo. Mas o certo seria um pouco diferente, porque ficaria assim o Marcos 16, 16. Ficaria assim, quem crer e for imergido. Mas na nossa língua diz quem crer e for batizado. Quando eu nasci num lar evangélico, meu pai e minha mãe já serviam a Deus. E quando na igreja que eu era presbiteriana, como algumas outras igrejas, como a igreja católica, eles pegam a criança ainda recém-nascida e dizem que fazem o batismo para a criança, né? Mas isso não é batismo. Pôr um pouquinho de água na cabeça não é batismo. Porque batismo quer dizer imergido. Quando se põe um pouquinho de água na cabeça, quer dizer aspersão. Então não é batismo. E eu sempre tinha comigo, alguma coisa não está certa aqui. O Espírito Santo já trabalhando comigo. Era algo poderoso, irmão. Eu me sentia tão incomodado com aquilo. Depois me casei. Tivemos o Adriel. Ele ficou doente. E aí o Espírito Santo completou o que tinha que completar na minha vida.
Aí sim, o pastor Antônio Martins, talvez algumas pessoas aqui conheceram, ia ter um batismo da igreja dele, aqui no Pico do Jaraguá. E eu era da presbiteriana e tocava cavaquinho nos cultos dele. Ele me chamava para ir tocar lá. Eu ia lá. Tinha um outro rapaz que tocava guitarra, que nem da igreja era também. Mas ele ia lá tocar guitarra. E então o que acontece? Ia ter o batismo. Aqui no Pico do Jaraguá, na primeira represa ali da entrada. Que não tinha o tanque batismal ainda, né? Eu fui batizado ali, naquela primeira entrada ali, irmão, pelo pastor Antônio Martins. Aí sim, eu me senti realizado. Agora sim. Agora eu fui batizado, agora eu fui imergido. Porque Jesus falou assim, irmão, ó, que a pessoa ela tem que nascer de novo. Foi para Nicodemos, o homem inteligente, mestre de Israel, não conseguia entender o que Jesus estava dizendo. E Jesus falou assim, tem que nascer de novo. Porque nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe. Da vontade da carne. Então, da vontade do homem, da vontade da carne. Meu pai e minha mãe queriam ter um filho. Seu pai e sua mãe talvez quisessem ter um filho. E você nasceu da vontade da carne. Mas o Senhor Jesus disse assim, que tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer de novo. Porque quem nasce da carne, irmão, não entra no céu. Tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Quer dizer, da água, do batismo e do Espírito. O Espírito Santo aqui te convence do pecado e ele vai entrar em você no dia do seu batismo. E Jesus foi mais longe, que para ver o reino de Deus, para ver, quer dizer, uma pessoa que não é batizada, uma pessoa que não ouviu, não ouve a palavra de Deus, ela não vê o reino de Deus. Ela vê uma igreja, ela vê uma denominação, ela vê uma religião. É como nossos governantes, eles veem uma religião. Por quê, irmão? Porque para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Uma pessoa que não é batizada, ela não consegue nem ver o reino de Deus. Ela não consegue entender, ela não consegue compreender o que é o reino de Deus. Por isso que no meio da igreja, irmão, tem muitas pessoas que apenas são convencidas, elas não são convertidas. Ela veio, aceitou, vai ter batismo, vou batizar. Uma vez nós batizamos 22 pessoas numa pancada só. Cadê essas pessoas? Porque uma ou outra que realmente entregou a vida a Jesus ia ser batizada, ia acontecer o batismo, então a pessoa falou, eu também vou batizar. Foi lá, mas não resolveu nada, não adiantou nada. Porque para ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. A velha criatura, como diz Romanos e Colossenses, a velha criatura que nós somos, que nascemos dela, porque nascemos da vontade da carne, essa velha criatura, ela tem que ser sepultada. Ela tem que morrer para o mundo. Quando nós ouvimos a palavra, entregamos nossa vida ao Senhor, recebemos Ele, nós morremos para o mundo. E morto faz o quê? Morto faz o quê? Morto tem que enterrar. Se não enterrar o morto, ninguém consegue ficar perto dele. Por mais que você ame uma pessoa, o dia que aquela pessoa morrer, bom, você pode pôr máscara, você pode pôr um capuz, pode fazer o que quiser para ficar perto daquela pessoa, mas você não vai conseguir. Porque vai cheirar tão mal, mas tão mal que você não vai conseguir. E a hora que você começar a ver os bichos comendo aquela pessoa. Porque morto tem que ser enterrado. Eu morri para o mundo quando ouvi a palavra de Deus e entreguei minha vida a Jesus. Você também tem que ser assim. Eu morri para o mundo para mim já era. Eu tenho que viver aqui como Jesus disse, eu vivo aqui, mas não sou daqui. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. O meu pensamento está lá na glória, na minha casa.
Uma casa que não é feita por mãos humanas. Tem um louvor muito antigo. Nós, quando começou a nossa igreja, lá no Regina, alugamos um salãozinho, nós cantamos todos os cultos, e todo mundo queria cantar todo o culto, aquele corinho. Eu tenho uma casa naquela cidade, que Jesus e os anjos estão preparando para mim. Olha só, irmão, mas hoje em dia não, hoje em dia as pessoas querem aqui. Vivem na ilusão e no engano de Satanás, achando que vão viver eternamente aqui nesse corpo. Não, mas esse corpo um dia vai ter que ser morto. Porque o salário do pecado é a morte. Queira ou não queira, gostem ou não gostem. O salário do pecado é a morte. Um dia eu vou morrer, um dia você vai morrer. E nós temos que estar prontos, preparados para ir para a glória, para a nossa verdadeira casa. Então, irmão, o nosso velho eu, ele tem que ser sepultado. E quando você realmente está arrependido, entregou sua vida a Jesus, seu velho eu foi sepultado. Quando você sai de lá, você é uma nova criatura. É isso que a Bíblia me diz. Você é uma nova criatura. Você nasceu de Deus. Agora vamos viver para Deus. Por isso que Jesus falou, quando vocês orarem, diz: Pai nosso. Agora Deus é seu Pai. Não é só o nosso Criador, mas é o nosso Pai. Olha, irmão, então, a regra é essa: arrepender, crer, ser batizado. Aí muitas pessoas pensam assim, olha, eu já fui batizado. Tá bom, já fui batizado. Tá bom, você já foi batizado. Eu participo até da mesa. Muito bem, ótimo. Sou dizimista. Muito bem, ótimo. Obedecendo a Deus. Mas tem uma palavra que Jesus, eu vou ler aqui com você, que Jesus falou, Mateus 24:13. Olha o que diz aqui em Mateus 24:13. Olha só. Não adianta nada você aceitar Jesus, ser batizado, vir para a igreja. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui está o segredo. Lá em Apocalipse, quando Jesus manda João escrever as cartas, ele diz: ao vencedor. As 7 igrejas, ele diz: ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer vai entrar lá. Mas o que não vencer não vai entrar lá. Aquele que não perseverar até o fim não entrará lá. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Logo depois do batismo, acontece algo poderoso na nossa vida, irmão. Nós passamos a fazer parte da igreja. Uma igreja invisível, que nós não sabemos quem são dela. Eu sei que vocês são da igreja porque eu estou vendo vocês. Mas eu não sei se todos vocês são da verdadeira igreja. A verdadeira igreja é que vai ser arrebatada quando Jesus vir buscar a noiva. O que não foi igreja vai ficar. Então, quando você é batizado, se de fato você se arrependeu, entregou sua vida a Jesus e cumpriu tudo aquilo que o Senhor está dizendo, você começa a fazer parte do corpo de Jesus. Do corpo da noiva, que é a igreja. Você agora passa a ser um membro nesse corpo. É o membro que estava faltando. Jesus não voltou ainda porque a noiva está precisando de um membro ainda. Talvez falte só uma pessoa para ser salva. E quando essa pessoa for salva, a igreja sobe. Porque o corpo completou. Está completo. Você entendeu? Por isso, irmão, a Bíblia diz assim, que sem santificação, ninguém verá a Deus. É momento, irmão, de você não se preocupar com o seu irmão, não. É momento de você preocupar com a sua vida, com a sua salvação, cuidar da sua salvação. Enquanto você fica olhando para o outro, irmão, você vai esquecendo da sua. Se cuide de você, da sua salvação, se santifique, busque a Deus. Jejue, ore, esteja sempre em comunhão com Deus. Se o outro não quer se consertar, seja ele quem for, irmão. O problema dele com Deus. A palavra está sendo anunciada.
Depois que você faz parte do corpo, preste atenção aqui, ó. Estou numa sequência bem bonita aqui para vocês, hein? Depois que você faz parte do corpo da igreja, aí você começa a desfrutar de um grande privilégio. Qual é o privilégio? De participar da mesa do Senhor. Aí você começa a participar da mesa do Senhor. É um privilégio e um direito que nós temos, porque nós fazemos parte do corpo. E o corpo tem que ser alimentado com o quê? Com o corpo e o sangue de Jesus. Alguém aqui é alimentado com o sangue de alguém? Não, nós somos alimentados com o nosso sangue. Você é alimentado com o corpo de alguém? Não, você é alimentado com o seu corpo. A igreja é alimentada com o corpo e o sangue de Jesus, porque Ele é a cabeça. Olha só, irmão. Estamos terminando. Jesus, quando instituiu a Santa Ceia, para você entender, Ele não chamou aqueles 5.000 que comeram do pão que Ele multiplicou. Ele não chamou aqueles 4.000 da segunda multiplicação que Ele fez. Ele não chamou. Ele só chamou os 12. Até as mulheres foram exclusas. Chamou só os 12. Os 12 estavam prontos. Os 12 estavam preparados. E mesmo ali, quando eles estavam na comemoração da Páscoa, comendo a Páscoa, Jesus fez Judas sair. Pode sair. Vai fazer o que você tem que fazer. Ficou 11. Aqueles sim, os 11 estavam prontos, preparados. Aí ele instituiu a Santa Ceia. E participaram da ceia. Então a ordem é a seguinte, né? Arrepender. Vamos falar comigo? Arrepender, crer, receber o Senhor Jesus, ser batizado e participar da mesa. Olha que privilégio, irmão, participar da mesa com o Senhor. Tá bom? E por isso, dentro de tudo isso, nós fazemos o quê? Clamamos o nome dEle. Nós clamamos o nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmão? Vamos? Vamos lá que nós vamos clamar o nome de Jesus agora. Jesus. Eu gosto muito de uma expressão que o João Ribe Pagliarini diz, quando faz os apelos. Jesus Cristo, Ele tem que ser único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Fora dele, não tem salvação. Vamos clamar o nome de Jesus, irmão?